Irmãos e irmãs, graça e muita paz. Na última conversa que tivemos aqui, refletimos sobre como Jesus praticou o amor quando, a partir da sua percepção, sensibilidade, compaixão, ele notou a fome da multidão que o seguia. E em seguida alimentou mais de 5.000 pessoas. Naquela ocasião, Jesus fez questão de envolver seus discípulos, tanto na busca por soluções para o problema da fome, como no serviço de distribuição do alimento e na coleta das sobras, de modo que não houvesse desperdício de comida. Ao envolver seus discípulos, Jesus orienta o foco e a atenção deles para a sensibilidade com as necessidades sociais das pessoas e os ensina a praticarem juntos o amor e o cuidado com o próximo. A multiplicação dos pães é o quarto dos 7 milagres que o evangelista João narra e chama de sinal. Ele selecionou, dentre os muitos milagres que Jesus realizou, 7 sinais que comunicam com clareza a identidade, a natureza singular própria de Jesus como Filho de Deus. Os sinais descritos por João evidenciam a glória de Jesus como enviado pelo Pai, da parte do Pai, como profeta, Messias, Salvador, Senhor do Universo, o Filho de Deus. Junto com o milagre da multiplicação dos pães, João conta o quinto milagre, o quinto sinal, que é a surpreendente aproximação de Jesus dos discípulos caminhando sobre o mar. É curioso que os evangelhos sempre contam juntas, de maneira associada, tanto a multiplicação dos pães como a caminhada de Jesus sobre o mar. É provável que isso ocorra porque os dois sinais apontam, indicam, comunicam a identidade de Jesus como Filho de Deus. Conquanto os dois sinais apontem na mesma direção, eles têm contrastes bem fortes. A multiplicação dos pães ocorre de dia, em terra firme, numa região deserta, e foi testemunhada por milhares de pessoas. Já o quinto sinal, a caminhada de Jesus sobre o mar encapelado, agitado, aconteceu na hora mais escura da madrugada, sobre as águas, lá no meio do lago da Galileia, e foi testemunhado apenas, exclusivamente, pelos 12 discípulos. A reação aos dois sinais também foi bem distinta. A multidão que se fartou de pão no deserto, logo após perceber o que havia ocorrido, identificou a Jesus como o profeta prometido por Moisés e quis fazer dele rei à força. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Pretendiam proclamá-lo rei à força. Ao invés de discernir no sinal a presença de Deus, a proximidade do sagrado, uma janela para a graça, e darem um passo em direção a Jesus, abraçando pela fé, crendo no seu nome, aderindo ao seu projeto e ensino, quiseram instrumentalizá-lo politicamente. Quiseram usar o enviado de Deus para seus fins, fazê-lo rei ao seu modo e nos seus termos. Jesus rechaça essa proposta, se afasta dessa gente, conforme o princípio que o orientava e que explicitou quando foi julgado politicamente perante o governador romano Pôncio Pilatos. O meu reino não é deste mundo, indicando que ele atuava em parâmetros que transcendiam em muito aos sistemas políticos terrenos. Muito mais que rei segundo as categorias humanas, Jesus se revela como Senhor da criação, como iremos perceber, considerando as 3 cenas da narrativa do quinto sinal. A primeira cena, a ausência de Jesus.
Conforme os relatos paralelos dos evangelhos de Mateus e Marcos, Jesus insistiu, compeliu, constrangeu seus discípulos a entrarem no barco e atravessar para outra margem do lago. Com certeza, Jesus não queria que seus discípulos fossem envolvidos, contaminados com aquela fermentação política inadequada, equivocada. Por outro lado, Jesus planejou revelar-se, mostrar quais as dimensões, os termos da sua verdadeira realeza, do seu senhorio sobre todo o universo. Assim os discípulos embarcaram. Depois de um dia exaustivo de trabalho, no início da noite, e começaram a travessia do lago da Galileia, que mede cerca de 20 quilômetros de norte a sul e cerca de 12 quilômetros de oeste a leste, sentido no qual os discípulos navegavam. A navegação naquela noite escura foi muito difícil, porque surgiu um vento contrário na direção onde eles pretendiam chegar. O vento forte logo agitou as águas do lago e surgiram ondas encrespadas. Imagino também que devia estar úmido, frio, com uma sensação térmica baixa, demandando muita energia para remar e tentar avançar para o destino que buscava. Ao descrever essa situação, o evangelista João, que estava presente naquele momento, registrou o sentimento de ausência, de isolamento que tomou o coração dos discípulos. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Observe o sentimento de ausência, de vazio. Jesus não tinha ido até onde estava. Embora o coração estivesse tomado por esse senso de abandono, Jesus, na verdade, tinha subido ao monte para orar e, com certeza, intercedia pelos seus discípulos, preparando-se para revelar a sua majestade para eles. O evangelista Marcos relata que Jesus, apesar da visibilidade precária, não estava distraído, mas sabia muito bem onde os discípulos estavam e que dificuldades enfrentavam naquelas condições marítimas adversas. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Saiba que você, quando sente a ausência de Deus em meio às dificuldades da vida, que isso é uma impressão parcial e provisória da realidade. Jesus vê e sabe o que você passa e está intercedendo por você, agindo para revelar-se a você na conjuntura difícil que enfrenta. Isso nos leva a uma segunda cena, a aproximação de Jesus. Os discípulos já estavam cansados de tanto remar em condições adversas, sentindo a ausência do Senhor. Eles já haviam remado por 5 ou 6 quilômetros e estavam lá no meio do lago, distantes, isolados. Jesus, porém, apesar da escuridão, sabia onde eles se encontravam e as dificuldades que enfrentavam e decidiu ir em direção aos seus discípulos. De modo inimaginável, surpreendente, extraordinário, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos andando sobre o mar encapelado, embora o barco estivesse distante da costa. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar. Andar sobre o mar, pisar sobre as ondas sem afundar, é vencer a gravidade. Narra uma superação de leis físicas, a superação dos limites intransponíveis a que estamos habituados.
É o contrário do funcionamento do mundo como conhecemos. É um acontecimento notável e nos coloca diante do mistério, nos coloca diante de realidades que estão além da nossa compreensão, nos coloca diante do sobrenatural, de condições sobre-humanas, indicando a divindade de Jesus. O fato é que nem o mar atormentado, nem as leis da física impediram Jesus de ir e chegar aos seus discípulos. E os discípulos, naturalmente, ficaram aterrorizados, atônitos, gritaram de medo quando perceberam a aproximação de alguém. Acharam que um fantasma se aproximava, talvez o anjo da morte que viera ceifar-lhes a vida. Imagine, como discernir quem se aproxima na escuridão da madrugada, ainda mais tendo que administrar um monte de dificuldades da navegação em condições adversas e hostis. Jesus, então, antes de acalmar a tempestade exterior, acalma a tormenta no coração sobressaltado dos seus discípulos, dizendo: sou eu, não tenham medo. Que maravilha ouvir a doce voz de Jesus, suprema em meio ao zunido do vento e ao barulho das ondas. É como diz o Salmo: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Jesus se identifica, fazendo com que seus discípulos se sintam seguros com a sua presença, dissipando todo o temor dos seus corações, revelando-se como Senhor sobre a natureza, revelando-se como Filho de Deus. Outro salmo declara: tu és o Deus que realiza milagres. As águas te viram e se contorceram. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas. A expressão que Jesus usa para se identificar é sou eu. No grego, língua na qual o texto original foi escrito, é eu sou. Eu sou é uma expressão muito importante em toda a Bíblia. Eu sou remete à autorrevelação de Deus a Moisés, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel do domínio do faraó egípcio. Deus se apresentou como o eu sou, o Deus eterno. Jesus usa essa mesma expressão como um código, uma senha, para se revelar, para se identificar, para se dar a conhecer como Filho de Deus. Por exemplo, Jesus disse: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. E no outro lugar disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Se vocês não crerem que eu sou, morrerão nos seus pecados. Jesus faz declarações compostas de si mesmo, como eu sou, com um predicado, explicando e revelando a sua ação no mundo. São expressões bem conhecidas. Eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta, a entrada para o aprisco de Deus. Eu sou o bom pastor que cuida e conduz as ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que dá a vitória sobre a morte. Eu sou o caminho para a verdade, para a vida. Eu sou a videira verdadeira, que transmite vida e vigor a todos que estão conectados a mim. A razão pela qual os discípulos não precisam temer, não precisam ter medo, é porque eu sou, está com eles, está presente, está próximo. Eu sou, tenho domínio sobre o mar caótico, ameaçador e sobre tudo que é problemático neste mundo. A terceira cena, a cena final, recebendo a Jesus. Tendo conhecido que quem havia se aproximado deles não era um fantasma, o anjo da morte, mas que era Jesus mesmo, muito mais poderoso e grandioso
que haviam imaginado até então, sentem-se confortados e seguros. Percebendo a proximidade de Jesus, os discípulos logo o chamam para dentro do barco e o recebem. João escreve que recuperaram o ânimo e o acolheram no barco. Então se animaram a recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Observe bem o verbo receber. Diferente dos judeus que desde o início do relato desse evangelho rejeitam a Jesus, conforme a declaração de João, veio para os seus, mas os seus não o receberam, os discípulos acolhem Jesus a bordo da sua embarcação. Diferente da multidão que percebeu o poder de Jesus ao alimentá-la e logo quis enquadrar a Jesus e usá-lo para seus fins políticos imediatos, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Os discípulos perceberam, reconheceram e se prostraram diante da majestade e soberania de Jesus. O vento então se acalma, as ondas se aquietam e a viagem passa rápido e logo alcançam seu destino. Já podem pisar em terra firme novamente. Veja quanta diferença entre a primeira parte da viagem e a viagem com Jesus a bordo. Na primeira parte, os discípulos parecem entregues a si mesmos. Sentem-se desanimados, exaustos por causa da distância do mestre e do esforço. A navegação foi difícil, não conseguem chegar ao destino. O vento sopra para longe. Na segunda parte da viagem, depois de haver encontrado e recebido o Senhor no barco, a navegação se torna suave. O antagonismo do vento é vencido, as circunstâncias mudam, há uma nova energia, há entusiasmo e a chegada ao destino é rápida. Jesus não poupou os discípulos da tormenta, mas usou a tormenta como plataforma, como palco, para revelar-se plenamente aos seus seguidores. Às vezes as tempestades nos pegam de surpresa, nos sentimos sozinhos, exaustos, às vezes não conseguimos nem orar, mas Jesus sabe onde estamos, sabe o que passamos, intercede por nós e no tempo certo virá ao nosso encontro para nos salvar e logo chegaremos à outra margem, à terra firme. Às vezes são problemas pessoais que nos assolam. Às vezes são tormentas coletivas, instabilidade política, insegurança econômica, desemprego e outros vendavais. Tenha certeza, Jesus está vendo tudo e cuida de você. Ele é o Senhor soberano sobre toda a criação. Confie nele, invoque-o, peça socorro, e no tempo e do modo que ele considerar adequado, o socorro virá e você chegará a bom tempo. O Senhor abençoe a sua vida, o Senhor o guarde e tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.